Olá, pessoal! Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Aqui é Álvaro Ostroski falando e você está no PROcast, o podcast do Palavra Revelada Oficial. No episódio de hoje nós vamos falar sobre missões e para isso nós vamos receber aqui o nosso querido irmão, pastor Uyama. A paz do Senhor, pastor Uyama. A paz do Senhor, homem de Deus. E aí, pastor, tudo certinho? Tudo tranquilo? Tá tudo bem, estou aguardando esse momento, meio um pouco ansioso, mas está na bênção. Amém, glória a Deus. Pastor, a título de introdução, aqui já começando a nossa conversa, até para o nosso público conhecer um pouco melhor o senhor aí, fale um pouquinho de quem é o pastor Uyama, como o senhor conheceu a Cristo Jesus, o seu nome, seu ministério, a denominação que pertence. Explica um pouquinho para nós da sua trajetória. Ok. Meu nome é Uyama, eu sou casado com a missionária Carla e tenho 2 filhos, Lucas e Sara. Eu sou casado há 34 anos agora e sou pastor de uma igreja chamada Igreja Evangélica Missionária Maná. Eu me converti no ano de 1984. O Senhor me chamou através de algumas visões e revelações e Ele foi me dando experiências. Pessoas chegavam, se aproximavam de mim e diziam que Deus tinha um plano. E com o tempo, entrei no Evangelho, eu morava em Vila Velha, lá no Espírito Santo, em Vila Velha. Isso foi em 84. Ali o Senhor começou a se revelar ao meu coração. Aí frequentei uma denominação por 13 anos e 4 meses, por aí. E nessa denominação, eu nunca tinha ouvido falar sobre missões. Eu servia ao Senhor por muito tempo, pregava na igreja, mas essa palavra missões eu não conhecia. Então, eu gostava muito de orar nos montes. Eu sempre gostei de buscar o Senhor nos montes e sempre gostei de ler bastante. Ler e também a prática da oração. É uma coisa que eu aprendi e venho praticando até hoje. Então, eu estou no ministério agora com o nome de Igreja Maná há 14 anos. Mas antes, eu fiquei na Assembleia de Deus 10 anos na Assembleia de Deus. Então, enquanto eu estive na Assembleia de Deus, o Senhor começou a revelar que tinha o propósito de enviar missionários para o campo. Eu e minha esposa nos dispomos a saber se essa era a vontade de Deus para nossas vidas. Então, nós começamos a buscar, a orar ao Senhor, e aí missões começou a entrar no nosso coração. Missões começou a fazer parte da nossa vida. Aí, depois de 1 ano na igreja, o pastor perguntou se a gente queria conhecer mais sobre missões. Aí nós entendemos que deu aquela vontade, já tínhamos quase 14 anos já servindo ao Senhor, e aí fomos para São Paulo. Entramos no ônibus, eu e minha esposa, fomos para São Paulo e ficamos 5 dias em São Paulo para conhecer um pouco sobre missões. E eu me lembro que dentro do ônibus entrou um anjo, e o anjo ficava atrás de mim e da minha esposa, e o anjo dizia uma voz que a gente ouvia bem audível, ele dizia assim: nós precisamos de vocês nas missões. E aquilo ficou no nosso ouvido e seguimos adiante. Aí ficamos 5 dias em São Paulo, aprendendo um pouco sobre missões, conhecendo missionários de várias partes do mundo. E ali, no final da reunião, desses 5 dias, nós reunimos todos os obreiros que estavam ali. E aqueles que sentiram o chamado também, né? E estávamos em um acampamento. E naquele dia, quando nós nos reunimos, talvez umas 15 pessoas ou mais tiveram a mesma experiência. Eles ouvirem, até mesmo verem um anjo falando com eles, que contava com eles nas missões. E aí, dali em diante, nós começamos a estudar sobre missões, a fazermos missiologia. Aí entrei num curso de missiologia por 10 meses na Assembleia de Deus, depois fiz pela Kairos também. Na Kairos foram quase 4 meses direto aprendendo sobre missões e aprendendo algumas coisas do campo missionário. Aí voltamos para a cidade de Vila Velha e aguardando em Deus para o momento, né, da chamada, da partida, e nos preparando para isso.
nesse encontro, eles nos indicavam muitos livros para ler. Era muito livro. Então, livros como Autoridade Espiritual, Heróis da Fé, O Homem que Deus Usa, Missões até a Última Fronteira, O Clamor do Mundo, Paixão pelas Almas. Eram vários livros, nós tínhamos que estudar muito. E o principal de todos os livros era a Bíblia. A Bíblia, você tinha que estudar muito a Bíblia e depois até fazer uma síntese de muitos estudos que você fazia na Bíblia. Você tinha que estudar, por exemplo, estudava o livro de Atos todinho e tinha que fazer uma síntese de todo o livro de Atos. Eu até cheguei a decorar muitas coisas, porque você vai decorando, você vai aprendendo muito, é muita informação. E eu me lembro que neste ano mesmo, me pediram para mim fazer uma síntese da Bíblia muito rápido. Eu falei assim, olha, para mim é o seguinte, a Bíblia é um livro tão poderoso e tão grande que eu poderia resumi-la da seguinte maneira. Eu peguei o Apocalipse, capítulo 21, onde fala que Deus, ele fez um novo céu e uma nova terra. E aí eu falei, olha, para fazer o mundo, para criar o mundo e tudo que Deus criou, Deus não contou com ninguém. Ele mesmo fez. Era a palavra dele. Mas para habitar o céu agora, para povoar o céu, ele conta com o ser humano. E ele nos fez para isso. E aquilo ali entrou na minha cabeça, fui ficando assim, cada vez mais, assim, mais desejoso de conhecer o Senhor. Foi muito bom. É uma experiência maravilhosa. Glória a Deus. Então, esse desejo por missões começou lá na Assembleia de Deus ainda? Ele começou quando eu saí da denominação que eu estava nela antes. Ah, tá. Eu estava numa denominação e nela não se falava em missões. Certo. Aí a minha esposa tinha uma amiga muito, assim, é muito íntima dela de conversar sobre Assembleia, sobre missões. Aí a irmã começou a falar muito sobre missões com ela e a minha esposa começou a ficar a ingerir aquilo ali. E eu devagarzinho, entendeu? Só que, porém, eu não podia sair da minha denominação, porque eu pertencia a uma denominação e não saía dela. Até Deus me dar uma revelação própria para mim mesmo, para mim sair. Senão, também acho que eu não sairia. Entendi. A experiência foi o seguinte, que eu ia trabalhar numa empresa à noite, às 22 horas. E então, à tarde, eu comecei a orar. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava num país da África. E nesse sonho, eu vi as pessoas assim, só comendo arroz. Aí eu perguntava para aquele povo ali que estava ao redor de uma mesa, quem são vocês? Eles falavam, nós somos da África. Aí eu falava assim, é para aí que eu vou um dia. Aí eu acordei do meu sonho e pensei que o meu sonho foi meu próprio. Ou seja, então, eu pensei, eu orei o tempo todo, busquei o Senhor, então o meu sonho veio da minha cabeça. Mas não, aí quando eu cheguei na noite para trabalhar, quando cheguei na empresa para trabalhar às 22 horas, chegou uma irmã dessa denominação que eu era antes e falou assim, irmão Iama, eu tive um sonho com você. Eu falei, o que você sonhou? Eu sonhei que na segunda-feira que vem o supervisor vai te chamar e você vai ser demitido. Aí eu falei, glória a Deus, aleluia. Ela, mas por quê? Eu falei assim, amém, ora, você já fez da vontade de Deus. Aí quando chegou, e aí ela falou, Iama, eu também tive uma outra coisa agora. Eu falei, o que você teve? Eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, contar o quê? É que a minha irmã pagou uma dívida. Eu falei, dívida de que sua irmã pagou? E o que eu tenho a ver com a dívida? Ela falou, Iama, é uma dívida porque ela recebeu uma chamada telefônica de um lugar de longe. E as pessoas começaram a falar uma língua diferente e a minha irmã ficou ali ouvindo, até cair a ligação depois. Aí eu falei assim, mas e que lugar é esse? Aí ela falou assim, Guiné-Bissau. Irmão, o mesmo sonho que eu tive à tarde na minha casa dormindo, porque eu ia trabalhar à noite, ela vem me contar a mesma coisa durante a noite, depois ali no trabalho. Aí quando chegou na segunda-feira, isso era uma sexta-feira, chegou na segunda-feira, veio a irmã, veio o meu patrão, o Iama, eu acho que chegou o seu tempo, porque a sua vida não é mais chocolate, a sua vida aqui dentro da empresa Garoto é só falar de Deus, é só falar do amor de Deus, é só pregar o evangelho. E eu falava assim, mas o que eu posso fazer? Aí ele me falou assim, vou te dar 3 dias para pensar. Aí me deu 3 dias. Aí eu fiquei orando o Senhor. E quando chegou no 3º dia, ele me falou assim, Iama, eu já sei sua resposta. Eu falei, é ela mesma, é Deus. Vou fazer missões. Ele falou, o quê?
Falei, é isso mesmo. Ele falou, vai em paz então. Aí, saí da empresa. Nisso, passou umas 3 semanas ou menos, aí eu já fui para a Assembleia de Deus. Aí um homem me falou assim, o pastor da igreja, ele me disse assim, irmão Iama, tem como você ir em Minas Gerais levar um pregador, uma cantora e um presbítero? Eu falei, posso. Aí levei os irmãos para pregar lá em Minas Gerais, ficamos 3 dias lá, a 600 quilômetros longe de onde eu morava. E quando eu cheguei lá, todo mundo estava cansado, eu também, mas só que eu não queria dormir. Aí eu sentei assim, a casa que nos recebeu, né, bem no interior, uma cidadezinha chamada Manteninha de Mantenópolis, em Minas Gerais. Eu sentei ali e fiquei. Nisso tinha uma senhorinha na mesa, acho que era a mãe deles lá, né, ou a vovó deles lá. Aí ela me olhou assim e começou a falar língua estranha. E começou a falar língua estranha e a interpretar. Aí ela falou assim, meu filho, eu te tirei daquela empresa e vou te levar para o campo missionário. E dali para frente, aonde eu ia, todo mundo tinha revelação, todo mundo tinha uma visão, me via pregando o evangelho em outras nações, falando do amor de Deus em outros lugares. Aí nisso começou a chamada missionária, aí começamos a nos envolver, até Deus nos enviar para o campo missionário. Aí ficamos 2 anos e meio no Peru, regressamos do Peru, ficamos um tempo no Brasil, aí partimos para a África. Aí ficamos 2 anos e pouco também na África, servindo ao Senhor. Essa é uma trajetória que eu tive, assim, falando rapidamente, né, da minha vida com Deus e da minha experiência com o Senhor. Amém, glória a Deus. O senhor contando a história me fez lembrar de quando um varão macedônico, um anjo, se apresenta para Paulo e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, esse chamado missionário aí, através do poder de Deus e dos anjos que são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O senhor também falou acerca de muitos livros que leu. Eu tenho um livro que está na minha prateleira para ser lido. Não sei se o senhor conhece O Contrabandista de Deus? Sim, já li também. Já leu? Esse está na minha lista aí para ler. Pastor, só para ficar entendido, então a igreja Maná, a igreja missionária Maná, ela existe há quanto tempo? Ela existe aqui em Florianópolis, que quando nós estávamos no campo missionário, por exemplo, eu era pastor da Assembleia de Deus. Eu trabalhava como pastor da Assembleia de Deus, pastor da Igreja Batista, da Presbiteriana, então nós éramos vários líderes. Então, como nós éramos... O senhor foi ordenado pastor na Assembleia de Deus? Eu fui ordenado no campo missionário. No campo missionário? Isso, no ano de 99. 99, certo. Aí depois que eu vim aqui para Florianópolis, eu tive que ser ordenado de novo. Porque aqui eu já assumi uma igreja não como uma missão, porque antes era como missão. Então eu era pastor da igreja no Peru, fui pastor da igreja lá na África pela missão. Aí quando eu volto para o Brasil, aí eles impetram a bênção da ordenação como pastor aqui no Brasil. Porque eu fui pastor no exterior. Aí foi a Assembleia de Deus daí. Sim, só que aí eu já entro como já o pastor da Igreja Maná. Porque quando nós estávamos aqui em Florianópolis, eu tive que ficar primeiro 2 anos em Vila Velha, servindo ao ministério ao qual eu pertencia, para depois vir para cá, porque Deus tinha um chamado para cá. Eu sabia que Deus tinha uma chamada para Florianópolis. Porém, eu era o pastor da Assembleia de Deus. E como é que o senhor veio parar em Florianópolis? Então, eu tinha tido sonhos já. Eu já tinha tido alguma revelação que um dia o Senhor me traria para o sul do Brasil. Então, eu estava só aguardando o tempo de Deus. E foram assim, algumas visões, revelações também, que o Senhor dava. E às vezes não vinha nem de mim mesmo, vinha de outras pessoas me entregando profecias, revelações. E eu fui só aguardando, esperando o tempo do Senhor. Aí, quando chegou no ano de 2008, eu vim parar em Florianópolis. Okay. Aí comecei o trabalho. Aí eu fiquei 120 dias subindo um monte, orando para Deus revelar onde eu começaria o trabalho e o nome que seria. E comecei a orar, buscar o Senhor. Porque quando a gente estava na África e no Peru, em outros países, que a gente já implantou igreja, a gente colocava o nome de Igreja Evangélica Missionária só. Porque eu fui enviado por uma missão chamada Kairos, é uma agência, é de São Paulo ela. Aí eu fui enviado por ela. Mas quem me sustentava era a Igreja Assembleia de Deus.
Amém. Entendi. E, pastor, hoje em dia, quantos missionários a sua igreja auxilia? Quantos missionários vocês têm espalhados por aí? E onde é que eles estão? Olha, a Igreja Maná, eu comecei ajudando alguns irmãos da Assembleia de Deus no México e também aqui no Brasil. Só que como eu estive na África há muito tempo, eu comecei a me envolver mais com o pessoal da África. Aí já conhecíamos alguns obreiros lá. Então a Igreja Maná sustenta diretamente 6 missionários que estão na África. E 3 missionários são da igreja que pertence à Missão Kairos e 3 que pertencem à Assembleia de Deus. Então todo mês eu fiz um compromisso que quando fundou a igreja para sustentar missionários. Então, a igreja ela foi implantada com uma visão de fazer missões. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, se a Bíblia é um livro de fé, é por definição sagrada, infalível, inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus. E a fé, ela vem de dar e dar. Ouvido a palavra de Deus, é o que diz Romanos 10:17. A igreja é uma comunidade de fé. Ela é também uma comunidade da fé. É também uma comunidade por fé. Então, e ela vive em fé. Então, como igreja, eu entendo, e a minha família entende, e nós mexemos com missões, a gente entende que uma igreja que não vive missões, ela não está vivendo na totalidade do plano de Deus. Embora missões não é só no exterior, missões em todo canto onde eu estiver, eu posso fazer missões. Mas é como também o apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Atos, quando ali uma reunião ali, o Espírito Santo separou, apartou Paulo e Barnabé para a obra que Deus tinha para fazer. Então nós nos colocamos à disposição e continuamos nesse caminho de fazer missões. Então a igreja Maná sustenta 6 missionários na África e um casal aqui no Brasil. Então eu faço um culto por mês, que é o segundo culto domingo do mês. Toda a oferta que entra, ela é destinada ao sustento destes 6 homens com as suas esposas. Então, todo mês. E não envio tanto, entendeu? Porque a igreja ainda é pequena. Nós, assim, estamos começando a desenvolver mais agora. Porque antes estávamos em um lugar muito pequeno. Cabia no máximo 40 pessoas e tinha muita dificuldade. Aí Deus nos abençoou com um terreno. Ganhamos um terreno e Deus devagarzinho está nos abençoando na construção desta igreja. Então, aí nós conseguimos todo mês enviar uma oferta. Agora, há uma coisa que me choca muito, porque você fez uma pergunta aqui, você fez uma entrevista, você fez uma pesquisa sobre o que se investe em missões. Realmente, muito pouco. Realmente, às vezes eu fico triste por ser pastor e ver a situação que eu vivi na África. Missionários voltando do campo porque não tem um sustento, porque a igreja abandona, porque a igreja ela prioriza mais ela mesma do que a salvação de almas. Por isso que em missões, eles enfatizam muito na nossa mente você conhecer, você ter uma vida de oração, porque quanto mais você orar, mais você buscar, mais você vai querer fazer a vontade de Deus. Então, a gente prioriza muito missões. Eu vou te dar um exemplo, irmão. Eu sustento uma família, a igreja sustenta uma família de 6 pessoas com R$550. Todo mês. Eu já pratico isso desde quando foi fundada a igreja. Um outro obreiro, R$270. Um outro obreiro, 270. Mais 3 obreiros, R$700. Mais um casal e um filho, R$1.000. Ou seja, é 2.800 por mês. Isso lá na África. Na África. Só que nós somos uma igreja pequena ainda, mas nós praticamos isso, ou seja, são 6 famílias que têm todo mês o seu aporte, a sua alimentação, embora não é o suficiente, mas é o que a gente pode fazer no momento. Agora, quanto a situação melhorar mais na igreja, a minha ideia é aumentar mais para eles, ou então ajudar outros. Sabe por que eu falo que a sua pesquisa ela foi muito interessante? Porque eu vejo crentes, irmãos, investem num cachorro, meu Deus do céu, tanto. E para missões, meu Deus do céu, não solta 1 centavo, não dá, é difícil. Então é o seguinte, a pesquisa está correta. Se nós investíssemos mais em missões,
o evangelho seria pregado com muito mais rapidez, iria muito mais longe. Eu tive que voltar do campo, sabe por quê? Por divisão de igreja. A igreja se dividiu, tiveram que me trazer, porque como eu tinha uma influência na igreja, para ajudar o pastor, presidente, aí tive que voltar do campo missionário. Então, muitas das vezes, irmão, acontece isso, que a igreja não tem, o missionário não tem o sustento, ele passa um aperto, ele passa a dificuldade, e a igreja, cada um aqui só se preocupando com aquilo que acha que é prioridade, né? Mas a prioridade para Deus, para Jesus, eu vejo que é almas. Amém, concordo com o senhor. Só para situar o nosso público que estão nos ouvindo, nós conversamos em off ali, eu e o pastor Uyama, e eu fiz uma pesquisa, e até escutei isso, também escutei isso do reverendo Heber Cocarelli no programa Vejam Só, que aqui no Brasil, nós temos investido em missões, se nós fosse fazer uma estimativa de quanto se gasta pelo número de crentes que nós temos no Brasil, se gasta menos, presta atenção, meus irmãos, se gasta menos que o valor de uma lata de Coca-Cola por crente por ano em missões. E realmente isso é uma vergonha para a igreja brasileira, se gastar tão pouco em missões. Me parece, pastor, que a igreja está mais preocupada com o seu umbigo, com os seus problemas próprios ou com o seu poderio local, do que realmente com as almas que estão perdidas aí, destinadas, rumando ao inferno por não conhecerem a Cristo Jesus. É verdade. Pode falar. E isso é terrível, né, pastor? A igreja não tem cumprido a ordem de Jesus na sua ressurreição, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa palavra está no imperativo, é uma ordem do Senhor, ou seja, não é uma opção para nós. Então, é como o Senhor falou, nós estamos mais preocupados conosco mesmo do que com o plano de Deus, do que com o projeto de Deus. Por exemplo, eu tenho um casal na igreja que eles querem ser enviados. Eles já ficaram algum tempo na Europa, na Espanha, e depois foram para a África. Só que eles querem retornar novamente para a Espanha, porque na Espanha tem 700 cidades que ainda não tem uma igreja evangélica. O país que foi o berço do evangelismo, do evangelho, hoje não tem mais. Então, a gente tem famílias que já estão preparadas, que querem ir para lá. E outros também que querem também ir, porém, a gente não tem condições de enviar. A gente não tem o sustento para eles. Complicado, né, pastor? Pastor, avançando um pouco aqui agora, o senhor já esteve no campo missionário, também tem contato com os missionários, e uma pergunta que me surge aqui é: quais são as dificuldades que os missionários enfrentam, além dessas dificuldades financeiras, né? Mas assim, para estabelecer pontos de contato com as pessoas, quais são essas dificuldades, assim, como estabelecer esses pontos de contato e quais são as outras dificuldades que os missionários têm, além da questão financeira? Olha, a língua, por exemplo, eu vivi num país onde se falava o crioulo. Eles se comunicam em português, porém, ou seja, eles escrevem em português e se comunicam em crioulo. Quando você vai para a aldeia, eles não se comunicam nem em crioulo e nem em português, é na língua deles. Por exemplo, eu fiquei 2 anos numa aldeia. Eu não aprendi o balanta, então eu tinha que pregar ou em português ou em crioulo, porque eu aprendi um pouco do crioulo, para eles interpretarem para a língua balanta. E a língua balanta ainda não tem a Bíblia toda. Então, tem muitas línguas que ainda não têm o idioma, ou seja, nós não temos ainda pessoas que fazem isso, que passam a Bíblia para a linguagem do povo. Então, falta pessoas. Então uma das coisas que acontece no campo, a dificuldade é essa, é o choque também cultural. É um choque, porque você chega num lugar, é tudo diferente. Os costumes, por exemplo, na igreja que eu era pastor, era normal as mulheres entrarem sem a parte de cima. Eu ia para a aldeia, estava todo mundo, pode dizer, praticamente seminu. Aí isso é um choque para nós, porque não faz parte da nossa cultura. Então, é muito difícil você estar numa situação dessa. Você tem que se contextualizar, comer algumas comidas que você não comeria. Lá você tem que comer, porque se você não come, você rejeita a cultura. Então, tem algumas coisas que acaba sendo muito difícil para nós. Então, nós chamamos de choque cultural. É a língua, é a contextualização. Por exemplo, eu fiquei na aldeia. Aí um homem se converteu. O nome dele é Cumático.
O comadre se converte, o comadre tinha 4 mulheres. Ele aceitou Jesus. Aí o que eu faço? Eu batizo ou não esse homem? Eu batizei esse homem com 4 mulheres. Porque bem no começo eu orava para que as mulheres deixassem ele. E elas não eram crentes. Só que como eu comecei a pregar o evangelho, elas se converteram. Eu batizei elas também. Depois batizei ele. Hoje, graças a Deus, ele só tem uma. Acho que no máximo 2, ou seja, porque a cultura para eles diz que o valor do homem está em ter mais de uma mulher, 2, 3. Eu conheci um que tinha 45 mulheres. É difícil, né? Nossa, imagina tanta sogra junto. É bem complicado, Varão. Então, a cultura é uma coisa muito difícil, entendeu? Então, a gente tem que se adaptar, tem que se acostumar com isso. Então, a cultura, o outro país, o choque é grande às vezes. Nós tivemos irmãos que passaram por situações que alguns tiveram que voltar. Ficou 2, 3 dias no país, teve que voltar. Tivemos um médico, um amigo, chegou no Japão, começou a andar. Ele era um pastor, um homem de Deus. Ficou nu e voltou. Ele não aguentou a loucura que deu nele. Às vezes é pesado. Então tem que conhecer bastante a palavra do Senhor, tem que se esforçar. Não é tão fácil, não. Às vezes, talvez as pessoas até podem ter aquela visão romantizada das missões, né? Sim. De ir para outros povos e ganhar almas, e talvez não tenha ciência das dificuldades que seja estar num lugar desse, né? Eu tive um amigo que morreu. Ele acaba de pregar. Isso estava no Timor-Leste. Ele acaba de pregar. Ele acaba de pregar, entra dentro do carro, vem um homem com uma espada e atravessa a espada no pescoço, mata ele na hora. Ou seja, e também casos da mãe tá andando com a criança assim, e o carro pega e mata. E a pessoa não volta para o seu país, ela continua ali. Então há muita luta, muita dificuldade. E quando o país é de perseguição, é pior ainda, porque muitos deles se lançam na frente do carro. Já teve caso conosco lá em Guiné-Bissau, da pessoa se lançar na frente do carro. Lançar e se quebrar a perna todinha, se quebrar. A vantagem que nós tivemos é que o líder desse homem que fez isso era muçulmano. Aí ele falou assim, foi Allah que quis. Aí nos livrou, entendeu? Mas acontecem muitas coisas difíceis. O senhor falou aí dessas situações difíceis que acontecem, e também antes o senhor citou o livro do Heróis da Fé, acho que deve ser aquele do Orlando Boyer, e eu li esse livro, e de todas as histórias que tem lá, a que eu mais me apaixonei, a que eu mais me identifiquei foi com a história de Hudson Taylor, que foi o pai das missões no interior da China. E ali na biografia dele tem a história de que ele estava lá na China e um dos seus filhos acabou morrendo lá, e acho que a esposa dele também acabou falecendo depois. E uma das coisas que a gente poderia se perguntar é, um homem desse que abandona tudo, que deixa tudo, que vai viver uma situação tão difícil, principalmente economicamente falando agora, né? E chega lá e tem uma perda dessa, assim, realmente a pessoa tem que ter uma fé firme e fundamentada em Cristo Jesus, porque senão realmente a pessoa abandona até a fé. Verdade. Olha, meu filho morreu na África. O seu filho? Sim, meu filho morreu na África. No 3º dia, minha esposa teve 4 malária, quase morreu. Minha filha, 4 malária. Ficavam de cama 15 dias. Quando chegou a vez do meu filho ficou internado 3 dias. No 3º dia, ele fala, pai, vamos cantar um hino. E quando eu comecei a cantar o hino com ele, e o hino que eu comecei a cantar com ele foi assim, ó. A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro. Quando ele falou Cordeiro, ele espichou a mão, embranqueceu e pum, deu outro suspiro. Na minha frente. Aí na hora, o que você pensa? Você fica desesperado. Minha esposa ficou desesperada, sai correndo, começa a gritar, e nenhum médico no hospital. Nós ficamos numa prova, e ali ficou um tempo, mas um bom tempo, eu não me lembro tanto tempo que foi. E ela saiu correndo buscar médico, não tinha médico, e ele deu uma parada cardíaca. Então ele partiu. E eu comecei a orar, a interceder. Aí apareceu um muçulmano e falou assim, pastor, só se o seu Deus fizer alguma coisa, porque ele já morreu. E orando. E eles assim, já tinham perdido a fé. Graças a Deus. Depois de um tempo, aí apareceu um médico
Depois de muito tempo já, ele já tinha partido já. Meu filho fala, meu filho tinha partido já. O médico começa a fazer uma massagem nele. Faz massagem, vai empurrando, dois homens empurrando em cima do peito dele assim. Aí ele dá aquele pulo e volta. Mas ele ficou um bom tempo morto. Então, assim, tivemos uma experiência ruim também no campo. Mas também experiências de libertação, de cura, de milagres. A gente via isso acontecer, assim... Olha, é como se Deus estivesse escrevendo se Deus fosse escrever uma outra Bíblia, claro que não vai. É como se você estivesse fazendo parte daquilo ali. É muito gostoso. Estar no centro da vontade de Deus é bom demais. Assim, é tremendo. A gente teve experiências, vou contar uma para o senhor ver. Eu posso falar? Pode, pastor, fica à vontade. Olha só a experiência. Eu fui para a aldeia sozinho pela manhã, porque a minha esposa não podia ir, que naquele dia não tinha toca-toca. Toca-toca é uma condição horrível para você chegar no lugar. Não é ônibus, não. Então, aí eu fui para a aldeia, e quando eu tinha uma aula dominical, 8 horas da manhã. Então, cheguei 15 para as 8, estou ali olhando, eu vi um homem à distância, talvez uns 20 metros. Aquele homem estava se contorcendo. Quando eu me aproximei dele, ele caiu nos meus braços. Quando ele caiu, eu ouvi a voz, e a voz disse assim: repreende o espírito de morte. Nisso o homem caiu no meu braço, assim, coloquei ele no chão, o pessoal da aldeia rodeou todinho, aquele monte de gente, e eu comecei a orar em português mesmo. Em nome de Jesus, espírito da morte, te repreendo, sai desse corpo, e orando, e aquele homem ele soltava sangue pela boca, assim, ele comia, ele soltava sangue pela boca, aí espichou e pá, falei, meu Deus do céu, e orando por ele. Depois de 20 minutinhos, o homem voltou a si. Aí dei a escola dominical, dei a aula lá e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou assim: William, eu tive uma revelação com você. Eu falei: qual a revelação? Quando você chegava na aldeia, o espírito da morte saía. Olha como é lindo, entendeu? Assim, os dons espirituais fluindo, ou seja, a experiência com o Senhor fluindo no nosso meio. Porque o nosso Deus, ele ainda fala ainda. Ele não é só pela palavra escrita, ele fala pelos dons também. Então, nós tivemos muitas experiências de livramento. Uma outra, eu estava num velório lá na aldeia e a minha esposa teve uma visão. Ela falou: Ian, eu tive uma visão. Eu falei: com quem? Com aquele homem ali. Ela foi e me mostrou o homem. Aí ela teve uma visão, e a visão era o seguinte: ela via um caixão, ela via um buraco muito grande, negro, e falava assim: Ian, é para aquele homem ali. Aí, só que eu não sabia falar a língua do homem. Aí chamei um intérprete, o homem falava balanta. Eu falei assim: olha, minha esposa teve uma visão com esse homem aí, chama ele aí. Aí chamou o homem. Falei: Senhor, como é que está o senhor? Eu estou bem, estou aquilo, e eu sou um desviado. Aí ele falou: eu sou desviado do evangelho. Eu falei: sim. Eu falei assim: então tá bom, eu vou te ajudar, nós vamos caminhar junto, nós vamos seguir junto, eu venho cá te buscar, te discipular. Ele falou assim: não precisa, não tem necessidade, eu não quero. Isso foi no domingo. Na terça-feira, quando eu torno voltar na aldeia, o caixão era daquele homem agora. Aquele próprio homem que eu falei com ele, ele estava morto já. Ele morre naquele dia. Ou seja, a gente tem muito assim o Senhor, quando a gente se entrega à disposição do Senhor, ele começa a manifestar também o poder dele. Porque a Bíblia fala: os sinais seguirão os que crerem em meu nome. Só que ele fala: ide. Ide. Essa experiência não pode ocorrer só no campo, ela ocorre em qualquer lugar da nossa vida, aqui e acolá, a gente é só deixar Deus agir. Então tivemos algumas experiências assim, no campo, de morte, de ressurreição, de visões, e é interessante que esse homem que eu orei por ele, que estava fugindo da morte, foi o homem que nos doou um terreno para a igreja. Aí eu construí uma igreja, a igreja está construída lá, depois eles ampliaram mais ainda o terreno para construir uma escola. Então até hoje, os líderes que ele sustenta, eles estão lá também pastoreando a igreja e também ajudando na escola. É bem interessante e bem assim, é bem profundo a experiência que Deus nos dá no campo missionário. Amém, glória a Deus. Pastor, agora também avançando um pouquinho aqui, eu acompanho um pouco aí da agência missionária Portas Abertas e eles tratam bastante sobre a igreja perseguida, né? O que o senhor conhece assim, desses locais e do risco que esses missionários correm? Assim, o senhor tem um conhecimento desses locais, que é essa perseguição mais ferrenha ao evangelho? Eu tenho uma missionária que esteve comigo no Peru, ela fazia parte da minha equipe, ela também está num lugar de risco, inclusive até o nome tem que ser mudado.
Elas mudam o nome, não pode ter o mesmo nome. Tem uma que também está na Jordânia, trabalhando com refugiado. Também elas contam que é muito difícil. A perseguição, você não pode nem falar. Você tem que pregar às vezes, mas não pode nem fazer o convite às vezes. Você tem que falar, você tem a liberdade para falar, porém, em alguns lugares, porém, você não pode fazer o convite para a pessoa mudar de religião. Porque quando um islâmico, se ele se converter, a perseguição sobre ele vai ser grande e até mesmo sobre a própria igreja que ali está. Nós temos visto algumas aí sendo saqueadas, sendo maltratadas, mas a Missão Portas Abertas, ela fala muito sobre isso mesmo. A igreja perseguida. Amém. E, pastor, agora que já caminhando para o nosso final aqui, quais literaturas, assim, quais livros, para aquelas pessoas que gostariam de... O senhor já citou algumas coisas no começo, se quiser citar de novo, pode citar, que o senhor indica, livros que o senhor indique, assim, para as pessoas que quiserem conhecer mais sobre missões, que tiverem esse desejo, o que o senhor indica aí? Então, sobre missões, esse livro, ou seja, eu sou um homem muito de leitura, assim, eu gosto de leitura, então é muita coisa para você ler, entendeu? Mas o principal de tudo é a Bíblia, entendeu? Por que eu tô dizendo que é a Bíblia? Porque tem cristão que não lê Bíblia, não lê a palavra de Deus. E tem pessoas que estão 10, 15 anos na igreja, nunca leu a palavra todinha. Então, você tem que ler os livros, como eu falei, Heróis da Fé é muito bom, porque você vai ter que aprender a ver que tem que ter uma vida de oração, assim como Jesus. O Homem que Deus Usa é um livro maravilhoso. Autoridade Espiritual é outro livro. A Última Fronteira, Missões, O Clamor do Mundo. Então, são vários livros. Então, assim, se eu fosse agora pegar, eu estava até pensando em separar, mas é muitos livros que tem para você se envolver com a missão. Mas a própria palavra, a revelação da palavra está aqui, ó. Mateus 28. Ide e fazer discípulo. O problema nosso, irmão, que nós hoje em dia estamos fazendo crentes. Quando se faz discípulo, dá uma vontade, dá uma sede. Eu me lembro que tinha semana aqui em Florianópolis que eu fazia em torno de 40 visitas uma semana, porque você não quer parar, você está com essa pandemia, isso nos fechou bastante, entendeu? Mas você consegue dar uma vontade. Quando você lê discípulo e estuda o que é discípulo, discípulo é um aprendiz, discípulo quer fazer aquilo que o mestre manda. O crente não, o crente se acomoda. Então, o livro que eu sempre encomendo as pessoas ler mais a Bíblia. E é tão fácil de ler a Bíblia todinha, porque se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia todinha em um ano, né? E se você ler 7 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia 2 vezes por ano. Se você ler 13 capítulos, você vai ler 4 vezes a Bíblia no ano. Então, não custa. Um muçulmano, com 8, 9 anos, quando eu estava em Guiné-Bissau, ele já tinha lido o Alcorão todinho. E às vezes o crente. Então, os livros, esses que eu falei, tem muito mais livros sobre missões, na internet está cheio também de livros assim. Eu li um livro muito bom chamado O Silêncio de Adão. Quantas vezes a gente fica em silêncio? E não é isso que Deus quer. Então ele falou, fica aí em Jerusalém, foi uma ordem, mas depois que o pessoal recebeu o poder, assim como nós, a igreja, já temos, ele falou, ide, por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, o que falta em nossas vidas, na verdade, é mais em obedecer. Se nós obedecermos, Deus vai fazer. E, para terminar, o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo e a cada criatura. E quem deu a ordem foi Jesus Cristo. Se ele deu a ordem, se nós não obedecemos, estamos em desobediência. Agora, nós podemos fazer missões, como eu falei bem no princípio, em todos os cantos. Em casa, na rua, dentro de um ônibus, nos bairros. Então, a Igreja Maná, a gente trabalha assim. Nós temos dado uma parada por causa da pandemia, mas a nossa meta é evangelização. É nas ruas, é nos ônibus. Aí na Lagoa da Conceição, nós já fizemos tanto à noite já, meu Deus do céu, no centro. Então, a gente trabalha bastante fazendo evangelismo de rua, casa em casa, e vamos buscando o Senhor. Mas o que eu queria que os ouvintes pensassem é investir mais em missões. Porque, às vezes, há tanto investimento em outras coisas e as almas estão morrendo e perecendo. E é triste, irmão. Eu ouvi centenas de vezes, milhares de vezes a palavra, e alguns nem uma vez. Nenhuma. Tem pessoas que nunca ouviram, até mesmo no Brasil. Pessoas não conversam, não falam, não se aproximam da pessoa.
E este não é o plano de Deus. Então, eu sou o Iama, meu nome é o Iama, né? Sou teu servo e conservo, entendeu? Estou aqui para servir, eu, minha esposa, minha família. E se alguém quiser fazer missões, pode também nos procurar, a gente conversa, a gente está envolvido com isso. E outra coisa, nós somos transparentes nas entradas e nas saídas toda da igreja. O que vai para missões, tudo é registrado, tudo é mostrado para a igreja sabe, ela vê. Então a gente procura a transparência, porque isso, as pessoas veem aonde está sendo investido o dinheiro. Isso é muito importante, entendeu? É para o crente, né? Porque tem uma preocupação. E eu quero finalizar com um versículo, posso? Claro. É Levítico 8:23. Havia uma ordem que passasse o sangue na orelha direita, na mão direita e no pé, bem no polegar. Ou seja, será que as pessoas estão ouvindo mesmo o que está escrito? Será que elas estão agindo, ou seja, estão fazendo a obra de Deus como Deus quer? E será que estão com sangue no pé, ou seja, o sangue ali, ou seja, estão caminhando? Porque a Bíblia fala, quão formosos os pés dos que levam as boas novas. Ou seja, as boas novas não é nossa, é do Senhor Jesus. E Ele está preocupado com as almas. E eu também, e nós também. Amém, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, é isso aí. Esse foi nosso bate-papo com o pastor Uiama. Agradeço a presença do pastor aqui para essa conversa esclarecedora e também um chamado para as nossas vidas. Então, meus irmãos, que fique aqui no nosso coração esse desejo de contribuirmos com missões. Existem igrejas, existem comunidades, agências missionárias que trabalham com missões. Procure ajudar, procure saber um pouco mais. O pastor Uiama está aí também aberto. Aqueles irmãos que quiserem contribuir com esse ministério aí também podem fazer contato conosco do Palavra Revelada Oficial. Nós vamos fazer o encaminhamento. E que você, irmão, possa ser um missionário. Se você não pode sair daqui, atravessar continentes, estar em outros lugares para pegar o evangelho, mas você pode ser o missionário da sua família, você pode ser o missionário da sua rua, você pode ser o missionário da empresa que você trabalha. O pastor Uiama começou assim, sendo missionário dentro da empresa que ele trabalhava. E depois ele expandiu seus horizontes, não foi, pastor? Eu tinha mais de 50 pessoas que eu evangelizava. Hoje são pastores, são missionários, são cantores. Isso eu era recém-convertido, mas eu vivia pregando o evangelho, já falava para todo mundo. Amém, é isso aí. O nosso papel, quanto cristãos, é pregar as Escrituras, pregar o evangelho. Pastor, muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E quem sabe a gente grava um outro podcast num outro momento, agora tratando de um tema mais teológico, um tema bíblico aí, que esteja à nossa disposição. Amém, pastor? Amém, querido. Fiquem na paz, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Esse foi o nosso PROcast. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.